Boa noite, amigos. Novamente, uma outra quarta-feira em que damos continuidade ao estudo do livro Boa Nova. Esse livro aqui, Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e da qual faz o espírito Humberto de Campos, pela abençoada psicografia de Chico, traz a Boa Nova, que é sinônimo de Evangelho, a boa notícia, né? A boa, a alegre, a bem-aventurada, né? Novidade. Então, nós estamos no capítulo 4, falando sobre a família Zebedeu. E nesse capítulo, o pai dos meninos Tiago e João vai compreender o que é amar a Deus, de acordo com aquela experiência de Zebedeu e de seus filhos. Então, capítulo 4, o último trechinho desse capítulo, antes de iniciar o capítulo 5. Diz então o autor Humberto de Campos: Jesus guardou silêncio por instantes, porque já tinha ocorrido um diálogo entre Zebedeu e Jesus, na qual o pai Zebedeu foi esclarecido com relação a alguns pontos muito importantes. Primeiro, não se esperar que a vida dos filhos, se seguisse a Boa Nova, seria mar de rosas. Mas aí nós também vamos pensar e trazer para os nossos dias. Na Terra, ainda não há uma continuidade do processo de alegria, de bem-aventurança, de felicidade, porque a Terra é um mundo ainda bastante material, com buscas materiais. É estabelecer família, é ter um carro, é ter uma casa, que é muito justo para desenvolver, tal qual material de escola, alguns conhecimentos. Mas tomar esses materiais de escola como sendo a vida verdadeira, isso é um equívoco. Então, Jesus, com sua fala amorosa, serena, pedagógica e instrutiva, ali atrás orientou Zebedeu quanto a isso, quanto aos valores reais. O que se espera de um homem ou de uma mulher, homem aqui no sentido coletivo, né? Aqui na Terra. O que se espera? Usar o corpo físico e tudo o que demanda desse corpo físico, moradia, transporte, casamento, filhos, como instrumentos de aprendizado para a alma imortal. Agora, os valores reais de alma imortal, esse é o que ele vai trabalhar, né? no Evangelho, exemplificar, falar, orientar. E foram tantos ensinamentos que no Evangelho de João, lá no último capítulo, fala que não há livros na terra suficiente para deixar registrado tudo que ele ensinou ao longo daqueles anos, poucos anos de messianato. Então Jesus continua o diálogo com Zebedeu, pai de Tiago e João. João e Tiago se lhe aproximaram, magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Nunca vamos ver um adjetivo do tipo bravo, rude, ríspido, mas vamos ver adjetivos desse teor aqui: enérgico e carinhoso. Olha só. Serenidade
disciplinadora. Nós vamos ver esse perfil em Jesus. O verdadeiro modelo de equilíbrio entre as forças do que seria a energia e do que seria, né, carinho. Porque o carinho também em excesso nada educa. Então, na hora correta, trazer ao que se requer, ao que se faz necessário, que tem validade para a alma imortal. Não o que se faz necessário a mim ou aos meus interesses, mas aos interesses de um filho de Deus, que em síntese é um ser imortal, né? Então, Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechara os olhos, com o peito oprimido de júbilo. Nossa, como é isso? Vocês já tiveram possibilidade de vivenciar essa experiência? Às vezes, durante uma prece, uma meditação, há um processo de tanta entusiasmo. Entusiasmo é Deus em nós mesmo, né? Há uma expansão tão grande de sentimentos leves, mas ao mesmo tempo tão abundantes, que a gente tem a impressão que não vai dar conta. Vou dar uma referência sobre isso no dia a dia, ou uma prece, ou uma meditação, ou uma experiência transcendental, ou uma vivência no campo familiar, ou no campo da caridade real, verdadeira, ou numa leitura. Isso é no corriqueiro, no comum, um sentido de euforia, de alegria interior, de felicidade, que é tão grande que parece que a gente não vai dar conta. No Evangelho, isso está relatado na pesca maravilhosa, em que Jesus convida Pedro a lançar novamente a rede, mesmo depois de da pescaria ao longo da noite não ter resultado em nenhum peixe. E Simão, então, obediente à ordem do Cristo, se posiciona dentro do barco e obedece a ele, dizendo que era para lançar as redes da banda direita. Ali nos qualificando que a nossa pesca, o nosso trabalho diário, seja no profissional, seja na família, seja na coletividade, e seja no nosso campo íntimo, o trabalho diário tem que ser na banda direita, que é o simbolismo do que é real, do que é válido para hoje e para a eternidade. E Pedro se lança a essa atividade delineada por Jesus, tal como uma criança obedece a um pai, com a mesma sinceridade, sem ficar aguardando o retorno ou não. É claro que ele hesitou no começo, tá? Vou comentar os bastidores, mas está lá escrito. Pedro fala, mas Senhor, a gente pescou a noite inteira, mas, sob o seu comando, retornaremos ao mar da Galileia e vamos lançar a rede. E assim Pedro fez. E após fazer essa pesca, traz para dentro do barco uma rede tão cheia de peixe que o barco quase que afundou. O barco é o barco da vida. Então há momentos de tão alta transcendência nas nossas vidas que, se a gente tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, nós vamos nos sentir numa expansão tão grande, tal como Zebedeu aqui, após aquele diálogo íntimo com Jesus e seus filhos. E é como se eu não desse conta do entusiasmo e da alegria. Mas diz lá o relato da pesca maravilhosa
que ao trazer para o barco grande quantidade de peixes, e peixes é o simbolismo das coisas espirituais, então a busca de Pedro não era apenas a busca do pão material, mas mais do que isso, uma vivência, uma experiência do que é lídimo, do que é verdadeiro, ou seja, daquilo que foi trazido como verdade e vida. E todos nós já sabemos o que é lídimo, o que é verdadeiro, o que é válido para hoje e para a eternidade, para nós, almas imortais. E se a gente permanecer nessa pesca, nessa busca, nesse labor diário, nós vamos ter momentos. Então não se engane que não é contínuo, porque na terra ainda não é de felicidade perene, mas é de momentos com muita abundância, desde que seja feito com sinceridade, com o melhor de nós. E aí então, ao puxar esse retorno, porque aqui existe uma lei de ação e reação, e ela é válida para as coisas ruins, mas a gente se esquece que também ela é válida para as coisas boas. Semeia boas sementes, é fatal, vai colher boas sementes. Pois então, ao colher essas boas frutos daquelas boas sementes que foram morejadas, plantadas por nós, é muito abundante o retorno, ao ponto de uma euforia tão grande, de uma alegria tão grande, que a gente parece que não vai dar conta, igual o barco não deu conta de Pedro e daquela rede cheia de peixes. Mas aí diz o relato da pesca maravilhosa que outros barcos vieram ao auxílio de Pedro, mesmo na abundância, mostrando que aqui na terra nós ainda não temos nem estrutura para o que é muito bom, e a gente hesita, a gente balança e entra nos parafusos do tipo: oh Senhor, eu não mereço. Sim, mereces, é filho de Deus. Utiliza esse retorno da sua plantação, dos frutos que está produzindo, não só para guardar para si, mas tal como está lá relatado na pesca maravilhosa, para distribuir pelos outros companheiros de caminhada, de trabalho, de lar, de coletividade onde você está inserido, onde eu e Ara estou inserido. E aí se dê, permitindo que outros seres possam compartilhar daquilo que é muito abundante para você. Distribua, permita. E aí então a pesca maravilhosa termina com todos sendo beneficiados pela grande quantidade de peixes pescados. Então é dessa alegria aqui que Zebedeu está sentindo. Uma alegria tão grande que parecia que não ia resistir à própria emotividade. Fechara os olhos com o peito oprimido de júbilo, de alegrias. Diante de si, de Zebedeu, num vasto futuro espiritual, Zebedeu via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. E agora Humberto de Campos vai usar um recurso do Velho Testamento, nos autorizando a usar o Velho Testamento, sim, como raiz dessa grande árvore do Evangelho a sustentar. E diz Humberto de Campos que parecia que Zebedeu ouvia a voz do pai Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Aqui Humberto de Campos usa uma fala do Velho Testamento em que o Abraão foi convocado por Deus para uma nova linhagem, que seria a linhagem daqueles humanos que trabalhariam nas bases de um Deus único. E aí Abraão ouve dos céus, em sua mediunidade ostensiva,
em voz direta, que a descendência de Abraão seria tão numerosa como as estrelas do céu. E então, Zebedeu, que é um descendente do pai Abraão, consegue visualizar que Jesus é a continuidade daquela raiz do evangelho que foi lançada lá atrás, há milênios, mais de 2 milênios. 2 milênios é só Jesus. Aí Abraão tem lá uns 5.000 anos ou mais. Moisés tem 5.000 anos, então o pai Abraão vai ter bem mais. E aí já estava sendo profetizado que aqueles que seguiriam essas verdades que nós vamos concluir hoje, do último trecho do capítulo 4 do livro Boa Nova, que essa verdade universal, grandiosa, que a Terra conheceu há mais de 5.000 anos atrás, está sendo desdobrada em vivências, em experiências transcendentais, evolutivas. E Zebedeu vai chegar a esse ponto a que demos o título de hoje. Antes Zebedeu temia a Deus. Agora Zebedeu, a partir de então, ama a Deus. Então é uma camada mais profunda. Compreender Deus e amar a Deus. Iluminar os conhecimentos com o sentimento. E isso, nós já estamos vendo o prenúncio por esses sinais. Um júbilo tão intenso de Abraão, então ele sentiu. Ele não racionalizou Deus, ele sentiu. Através da experiência transcendental de lidar com a verdade através de Jesus. Então vamos continuar na leitura, que é muito rica. Diante de si, num vasto futuro espiritual, via o reino de Deus desdobrar-se ao infinito. Todos abençoavam o mestre, todos quem? Zebedeu, Tiago, João, Pedro, que era dentro da casa de Pedro que se desdobrou esse acontecimento. Todos abençoavam o mestre, num hino glorificador. Até ali, o seu velho coração, de Zebedeu, conhecera a lei rígida, inflexível, de um Deus que foi apresentado por Moisés. Feriu com a espada será ferida. Mas Zebedeu nessa hora teve um insight, uma vivência profunda, em que ele compreendeu que se feriu com a espada, não precisa morrer com a espada, mas pode ressignificar a espada. Mas de que jeito, Yara? Como que é isso? Explica melhor. Assim. Em vez de usar uma espada para ferir, pode usar um bisturi para curar. Um bisturi bem administrado por um cirurgião, um oncologista, extrai um câncer. Então antes usava a espada para tirar vidas, hoje usa a espada para dar vida. Então isso é a transcendência da lei de Talião. E que nós chamamos hoje, porque ela tem nuances que não se tinha na lei de Talião, que é a lei de ação e reação. Hoje não precisa morrer pela espada, pode usá-la a seu favor. Porque na lei de ação e reação, você faz o bem e recebe o bem. Assim como é a mesma lei que, se operar nas bases da ignorância, vai receber ignorância. Nas bases da violência, vai receber violência. Na base do bem, vai receber bem. Na base da doçura, recebe com educação. Deu para entender a sutil diferença entre a lei de Talião e a lei de ação e reação? A lei de Talião
é de leite rígida, engessada. E Zebedeu aqui viu que a lei de Talião está sendo substituída, sublimada por uma abordagem, um paradigma mais amplo, que é o entendimento da lei de ação e reação. Porque a lei de ação e reação, ela faz a gente entender, nesse exemplo, aquilo que foi dito, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, considerando o pecado como falha, como ignorância, como não estar consciente do ato, o amor fazendo diferente. Tá tudo certo. É maior, cobre. Fica para as camadas de baixo, formando a estrutura da individualidade, como experiência. Mas o amor cobre. Tal como camadas geológicas, que dá sustentação a uma grande montanha. Espero que tenha te dado ideia. Se não deu, digitem aí que depois a gente responde, tá bom? Continuando a leitura aqui do livro Boa Nova, capítulo 4, a última parte, em que Zebedeu, então, com extremo júbilo, relata que antes ele conhecera a lei rígida e temera Jeová, com a sua voz de trovão sobre as sarças. Então, antes era assim. Para nossas crianças, né? Ei, menino, Deus vai te castigar. Não é assim que a gente falava? Agora não. Agora a gente ensina o menino, que é uma alma imortal também, revestindo um corpo da infância, da matéria física, mas pode ser um espírito velho. A gente já conversa de gente para gente, de espírito para espírito, de alma imortal para alma imortal. Meu filho, se fizer assim, vai acontecer isso. É uma lei. Mas se você fizer assim, vai acontecer assado. Escolha. E ao escolher, se der errado, vai aprender. Ao escolher, se der certo, bacana. Aprendizado também. E aí é a diferença entre aprender com amor ou aprender com a dor. É escolha. De acordo com o nível de consciência. De acordo com o que se conhece. E do que se quer para si. Tá? Continuando, Jesus, essa é a fala de Zebedeu, né? Jesus lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos. Então, para Zebedeu, era um Deus condenatório, inflexível. Com Jesus, a gente é amor, que estabelece leis perfeitas para conduzir o caminho pedagógico dos seus filhos. Para Zebedeu, então, abriu um universo, como se ele tivesse descoberto, como a gente fala, né, para as nossas crianças, quando faz um insight, consegue transcender, consegue extrapolar o que a gente quer ensinar, aí a gente fala assim, nossa, você descobriu a América. Então, Zebedeu descobriu a América, trazida por Jesus. Zebedeu descobriu que o Deus não é de justiça e de inflexão, mas é um Deus de amor. Jesus assim fala com ele, né? Antes de Jesus falar, Zebedeu então fez a síntese, ó. Jesus lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos, que os acolhe, os velhos, os humildes e os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. Meus queridos,
Vou usar uma expressão do Velho Testamento também, para tentar clarear isso. Deus açoita quem muito ama. Isso está no Velho Testamento. Ou seja, aqueles que estão desiludidos das coisas puramente materiais, não esperam mais nada do que o ego pode os trazer para eles. Então, é muito natural que a gente então se volte para o que é real, imortal, eterno. E é para esses então, humildes, os que estão velhos, porque aí não tem a força física mais, e aí não tem tantas ilusões, porque a casa do ego é o corpo. Hora que o corpinho envelhece ou adoece, aí começa a prevalecer em nós o oposto do ego, que pode chamar o que quiser, Cristo em nós, Espírito Santo, eu superior, porque aí como a gente não tem nenhuma demanda, nenhum chamado maior, material, aí a gente se volta para o que é real. Então o Zebedeu está fazendo essa síntese. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que arrebentavam do peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe Jesus, exclamou. Então Zebedeu ajoelha, Jesus vai até ele e fala: levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Como que é isso? Bom combate. Combate não é combater o outro. Não, esse é o combate ruim. O bom combate é as estratégias de guerra, de luta, mais leve, tá? É porque tem que ser persistente, tem que ser firme, tem que ser contínuo. Por isso que é um combate. Conosco mesmo. Com tudo que simboliza, a gente pode chamar de ego. Orgulho, vaidade, querer mais para si, não considerar os outros como extensão de si mesmo. Eis o bom combate. E eis o que Zebedeu conseguiu visualizar, não com os olhos da carne, mas com o sentimento. E aí Jesus fala: levanta-te. Os filhos de Deus vivem de pé. Assim, eu vou explicar isso de uma seguinte forma, para a gente ter uma noção. O que nós somos em essência? Porque essa pergunta tem que ser feita uma vez na nossa vida. O que eu sou? E que todos são em consequência do que eu sou. Porque se eu desculpo para mim, é também os outros. Não pode ser do sexo feminino, nem Yara, porque o outro não é. O que eu sou, o que você aí é. Filhos de Deus. Então, os filhos de Deus vivem de pé. Por quê? Porque se somos filhos de Deus, nós temos o DNA de Deus. Se temos o DNA de Deus, nós já somos perfeitos. Só tem um monte de camadinha, de crosta, de matéria que eu fui colocando por conta da experiência material de revestir um corpo de carne, mas que eu fui acrescentando ao longo das minhas experiências. E traduzindo no popular é chamado cascadura, de não deixar brilhar a luz que a gente já tem, de ser filhos de Deus. E se eu sou filho de Deus, você que está aí do outro lado,
Também é. Porque a filiação é uma só. Só existe um único filho para Deus, que é toda a criação. Porque Deus, como é um pai no mais alto grau, não tem um filho que é bonitinho, outro filho que é feinho, um que é mau, outro que é bom. Não, é um filho só. Então explica aquela questão da trindade universal. Pai, Filho e Espírito Santo. Filho um só, não é filhos. É um único corpo. Então, eu tenho que me olhar no espelho todo dia e falar assim: Yara, você é filho de Deus. Toma posse dessa herança. Yara, o que é tomar posse dessa herança divina? É se sentir como filho de Deus. Nunca se ajoelhar no sentido de, nem que seja por alegria grandiosa, não, faz igual a pesca maravilhosa, lembra? Compartilha com outros iguais. Não pega tudo para si não, porque senão não vai dar conta, seja só de coisas boas ou só de coisas ruins, não. Não é 8 ou 80, é equilíbrio. Mesmo que seja bom demais, mas excesso vai fazer mal. Costumo brincar com os meus alunos. Melancia faz mal? Não. Come uma inteira. Entendeu? O que é abuso? Excesso. Portanto, Jesus se dirige a Zebedeu, que com um arrombo de alegria, de júbilo, daquilo que é de uma rede intensa, cheia de peixes a puxar, e o barco não dá conta de muita alegria. Então o barquinho de Zebedeu resolveu ajoelhar, porque não está dando conta. E aí Jesus fala para ele: os filhos de Deus permanecem em pé para o bom combate. Equilíbrio. Verticalize pensamentos, sentimentos, atitudes, ações para Deus, no sentido de fazer, pensar, sentir o que é válido para hoje, para amanhã e para toda a eternidade. Isso é o bom combate. E se errou, faz parte do aprendizado, porque a técnica de aprendizado na escola aqui ainda é por tentativa e erro. Agora, lembra do ditado popular: persistir no que já errou eu nem vou terminar o ditado porque todo mundo sabe. Errar é humano, persistir no erro é. Então levantemos, tal qual Jesus se referiu a Zebedeu. Avançando então, dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos, Zebedeu, pai de João Evangelista e de Tiago, tomou a destra do mestre, a mão do mestre, e a umedeceu com as suas lágrimas, de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, meus filhos são vossos. Eis uma atitude. Vou pedir licença para fazer um paralelo com criança. Eis uma atitude de criança. Não de criança no sentido de maturidade, mas de criança no sentido de confiança. Ela se entrega ao pai, porque sabe que ele sabe o que é melhor para ela. Essa é a atitude de Zebedeu. De entregar a si e os seus filhos a seguir o mestre. Mesmo conforme o diálogo anterior que nós estudamos na semana passada, mesmo que seja um cálice a sorver com o fel das experiências, mas que gabaritam, que capacitam a alma humana, imortal. Como que é isso, Yara? Eu vou traduzir
uma expressão que o meu irmão usa comigo, meu irmão mais velho. A experiência vivenciada, mesmo que seja errada, mas acrescenta proteína à alma, dando sustentação, dando corpo, criando uma mentalidade genuína e espiritual de aprendizado para a eternidade. Então vamos, levantemos e nos dediquemos como crianças que confiam no caminho a ser seguido, com sinceridade, com doçura, sem julgamentos, confiando no Pai e seguindo com lucidez. A lucidez da criança é confiar porque sabe que é e sabe o que tem que ser. E Jesus, então, e para terminar as nossas reflexões de hoje, portanto também terminar o capítulo 4 do livro Boa Nova, chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Jesus, um ser crístico, sabia avaliar se era sincero ou não. As lágrimas de Zebedeu. E não eram lágrimas de crocodilo. Sabem por que dessa expressão, lágrimas de crocodilo? É uma explicação biológica. O crocodilo tem as glândulas lacrimais muito próximas da mandíbula, e a mandíbula dele mastiga com muita intensidade, muita força, muita pressão. Pressionam as glândulas lacrimais. E, portanto, enquanto ele está engolindo a presa, a lágrima dele corre. Então não é lágrimas de crocodilo. As lágrimas aqui de Zebedeu é de sinceridade, é de criança que se dispõe, ele e os filhos, a seguir um caminho que não se sabe qual é o caminho, mas a seguir, a caminhar, passo após passo. Chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora tens o coração na fonte da fé viva. Então, meus irmãos, a reflexão que nós tiramos aqui é se amamos a Deus ou se tememos a Deus. Se tememos a Deus, é porque acreditamos que fazemos o bem para ter o bem, ou por conta de evitar o mal. Não. Jesus está nos chamando para uma camada mais profunda do nosso ser, que é a camada de o coração. Veja que ele não falou a razão. Veja que Jesus falou o coração. Quem ama a Deus tem o coração na fonte, na origem, lá nas raízes, lá no entendimento da fé viva. O que é fé aqui para Jesus? É caminhar firme naquilo que a tua consciência te autoriza. E quando vier algum obstáculo, você não sabe o que tem na frente, mas você continua caminhando, sabendo que o caminho aparecerá para você continuar colocando os seus pés. Eis a fé viva, operante, não estagnada. Caminhemos, amigos, na fé viva. Coloquemos um passo atrás do outro. Opa, na frente do outro. Que o caminho aparecerá, para que tenha sustentação o pé que estamos avançando à frente. Abraços fraternos e até sexta-feira.